A deusa da cura, Hista, acabou de ser escolhida para salvar um mundo de classe S, e após superar isso seria uma deusa completa. Mas ela está desesperada pelo nível da missão, e nasceu nesse reino divino há 10 anos atrás, e convocou heróis da Terra, e salvou 5 mundos até agora. Mas comparado aos outros deuses, e o nível de dificuldade S, significa que o mundo é tão terrível que faz deuses veteranos pensarem bem. Então fica durante muito tempo procurando o herói perfeito para ser invocado, até achar Seiya, com estatísticas excelentes, sendo um humano bem diferente do normal, e por isso vai animadona ao invocá-lo. E após terminar o ritual, chega Seiya, um homem bem gato. E enquanto ela se apresentava e dizia a missão dele, o cara apenas disse que ela é esquisita, e que ela mesma podia salvar aquele mundo, mas existem regras, e só humanos podem salvar outros mundos. Então, para deixá-lo mais animado, diz para começarem vendo seus status, mas ele se recusa a dizer status, e diz propriedades, para ver suas informações. Mas a deusa implora tanto que ele decide falar status, e pergunta o que vai acontecer se ele morrer nesse mundo. Mas ele apenas irá retornar a seu mundo original, mas o cara ainda não sabe o que fazer, então a deusa abre o portal para o outro mundo. O cara se recusa, pois não quer ir em um mundo perigoso, e ainda fica zombando da cara da deusa. Mas como ele não pode se recusar, ele tem uma condição, se preparar com cuidado, e começa a fazer umas flexões. Então Hista decide desabafar com a outra deusa, com ela dizendo que é melhor esse nível de cautela, mas Hista apenas quer ver que ele vai em campos de batalhas, pois é mais rápido. Mas como o tempo no reino divino é mais lento, está de boa, e a única coisa que ela pode fazer é apoiá-lo, e fornecê-lo em itens domésticos, e que ele pode estar com fome agora. Quando volta pro quarto, fica até impressionado com o corpo do homem e oferece uns bolinhos de arroz a ele. Mas como pode estar envenenado, ele diz pra ela comer primeiro. Mas mesmo assim, ele fica muito desconfiado. E agora ela diz que esse tipo de treinamento não aumenta muito as estatísticas dele e que vai deixar a comida na porta. E quando ele estiver pronto, só tocar a campainha. E não vai entrar até ele tocar, mas mesmo após 4 dias ele não deu um sinal. Então ela vai conferir e percebe que pelo menos está comendo. E depois de uma semana ele toca a campainha, dando uma ótima visão à deusa. E ainda por cima, o cara aumentou 14 níveis, só se exercitando, e ainda conseguiu uns golpes, e finalmente eles vão para outro mundo, sendo o primeiro passo comprar equipamentos a ele, com o cara já desconfiado que os cidadãos ali possam ser monstros. E quando chegam na loja de equipamentos, a deusa dá um money para o cara, que já decide levar umas 3 armaduras de aço, tudo por precaução. Então no final a deusa acaba escolhendo para ele, e com o resto do dinheiro ele se enche de itens de cura. E agora vão atrás de monstros fracos, com o cara desconfiado que possam ter monstros poderosos, mas até uma criança tá sozinha ali, e diz que só tem monstros gosmentos, e decidem ir atrás dos slimes, com Seiya derrotando o slime com tudo que tem, e ainda tá com uma magia de fogo só para ter certeza, e só para confirmar mesmo dá um golpe baludo, e depois de dar tantos, agora eu cansei de contar, com ele levando a sério a palavra exterminar, e quando a deusa diz que podem ir para a próxima cidade, aparece um demônio. Uma das nobres celestiais do Lorde Demônio percebeu a presença do herói e tá loucaça para lutar com ele, sendo ela nível 66. E no momento que a deusa pensa em correr, Seiya já tá fugindo faz cota, com a demônia indo atrás deles. Então Seiya diz para a deusa abrir o portal para o reino divino e deixa a demônia para trás com sua magia de fogo, com ela dizendo que vai dar um jeito de se reencontrarem. E quando volta para o quarto, a deusa está em cima dele, então o bicho apenas taca ela para o lado e tira ela do quarto, pois ele vai voltar ao treinamento, e que ela é muito mais forte que aquele slime, e que não vai voltar até estar satisfeito com os resultados. E depois de 2 dias, a deusa já está agoniada e decide ver o que está acontecendo naquele mundo, com a demônia percebendo que ela está observando aquele mundo, ameaçando de destruir aquela cidade e vai matar os cidadãos a cada 10 minutos. Então vai chamar Seiya, dizendo que a demônia está matando pessoas na cidade, mas o cara ainda não está pronto. Diz que o tempo flui diferente do reino divino, então a deusa diz que 16 horas ali é 10 minutos naquele mundo. Então o cara fica de boa, mas a deusa percebe que o pai daquela criança está prestes a morrer e decide abrir o portal, mas Seiya ainda não está pronto. A deusa continua insistindo, dizendo que se ele morrer, ele voltará ao seu mundo original, mas ele só continua descendo e subindo. Então a deusa lembra da flor que a menina deu para ele, e Seiya percebe que aquilo pode estar amaldiçoado, e por isso encontram aquela demônia, deixando a deusa decepcionada com ele, dizendo que ele é um herói horrível, mas Seiya diz que se ele morrer, não haverá cidade, e em pouco tempo aquele mundo acabará, e por isso não pode morrer. E esse é o motivo de se preparar tanto, e agora ele está no nível 21, e cheio de armamento pesado, totalmente preparado para voltar. Mas quando ela vai abrir o portal, Seiya dá um murro na cabeça dela, e diz para abrir o portal mais longe, senão vai matar aquele homem na hora. E no momento que a demônia vai passar a peixeira, Seiya aparece usando um golpe para tirar ela de perto do cidadão, conseguindo salvar aqueles dois. Então a demônia decide ver a estatística dele, e já acha estranho as habilidades dele ser superiores ao dela em tão pouco tempo. Então ela libera sua forma demoníaca, que aumenta todas as suas estatísticas, e já parte para cima dele, e diz que vai mostrar uma técnica especial a eles.
aparece e fura o seu próprio bucho. E agora ela se transforma em um verdadeiro demônio, que o deixa até a deusa assustada, pois isso é mais forte que os Lorde Demônios de outro mundo com nível D. Mas Seiya segura um ataque direto dela, com apenas um braço, fazendo a deusa achar que viu errado as estatísticas dele, e quando decide olhar de novo não consegue ver, pois ele usou um tipo de magia que não permite nem a deusa ver, e só quando ela quase salta os olhos para fora, consegue ver, percebendo que as estatísticas reais dele está 10 vezes maiores, e percebe que desde o início ele devia estar usando a habilidade de disfarce. E quando a demônia vai usar a magia baluda, Seiya está voando ao lado dela, utilizando uma espada mágica, e em um ataque, ele corta ela em cubos, fazendo uma grande explosão. Então deusa começa a esfregar nele e sentir seu cheiro, e pergunta quanto tempo ele está com a habilidade de disfarce, com Seiya apenas dizendo que os inimigos também podem ver, deixando a deusa chateada, dizendo que ele podia ter contado a ela, pois são parceiros, mas óbvio que o cara acha que isso pode dar ruim, e em volta dele aparecem os cidadãos gratos por ele ter salvado. Então Seiya começa a juntar os restos de carbonizado da demônia, e por prevenção começa a spamar a magia, e para encerrar uma super magia de fogo que destrói toda a cidade, e agora decidem ir para a próxima cidade. Mas antes aquele homem dá dinheiro de agradecimento a eles, com Seiya querendo tudo o que o cara tem. Então a criança diz que ele é doente, mas sabe que é uma boa pessoa. Mas na visão da deusa, na verdade ele é só um doente, e não uma boa pessoa, pois o animal tacou fogo na cidade. E apenas vão indo até a próxima cidade, e ele ainda está guardando aquele presente, dizendo que é mais fácil se os monstros forem até ele. E agora vão voltar para o reino divino, mas se eles não forem para a próxima cidade, ele não terá boas armas. Então Seiya diz para ela criar algumas, mas o poder dela só funciona no reino divino, fazendo o cara comparar ela com poções de cura. E está na hora de voltar ao seu treinamento. Hista está novamente desabafando com a outra deusa, mas o que chama a atenção de Hista é os sugoi decais dela, com Hista apenas querendo se tornar uma deusa completa igual a ela. Mais de 300 mundos que salvou, ela deixou um passar, que era um mundo de nível 8, e que se não fosse pelo seu erro, mas apenas corta o assunto e aparece Seiya invadindo o quarto da deusa, deixando a Ari em choque com aquilo e se apresenta parecendo que conhece ele. Mas Seiya só foi ali, pois não está mais subindo de nível, deixando Hista feliz por isso, pois agora ele pode decidir caçar os monstros. Mas ele apenas pede um halteres e equipamentos de academia, mas agora o único jeito é matando monstros. Até a Arya dá a ideia dele treinar com outros deuses, e que ganha mais níveis do que lutando contra os monstros. E o primeiro que vai treinar é Celsius, a lâmina divina, que diz que seu treinamento é muito intenso, e que o humano poderia não suportar, mas Seiya diz que quem vai desistir vai ser ele. E já decidem começar a treinar, e de início começam a lutar, e no primeiro dia de treinamento já estava sendo elogiado por Celsius, mas dizendo que não se compara a ele. Mas no segundo dia Celsius já estava ficando deprimido com a grande evolução de Seiya, e diz que se pudesse usar todo o seu poder, poderia vencê-lo. E no terceiro dia, o cara já estava todo depressivo, sem nem querer falar sobre o treinamento, e sai deprimido. E no quarto dia, o cara nem almoçou, ficou escondido, dizendo que o herói da deusa é doente, e diz que ele treinou o suficiente, mas para ele nunca está bom e não o deixe ir embora, e tem feito treinar sem pausas, e já diz que está 3 vezes mais forte que ele. Mas o Seiya vai parar quando estiver 100 vezes mais forte. E agora parece Seiya vindo buscar a Celsius, dizendo que o descanso acabou, e o cara tá tão desesperado que nem consegue criar uma desculpa para fugir dele, então apenas taca sua espada no mar, e desiste de tudo. Mas Seiya apenas começa a puxá-lo, e quando Hista ia salvá-lo, recebe a informação que Ishta quer falar com ela, apenas para saber como está indo tudo, com Hista dizendo que Celsius existiu. Então Ishtar diz que Celsius já foi um humano com um coração fraco, e que foi um guerreiro humano, que renasceu e perdeu memórias de humano, mas os sentimentos gravados nunca desaparecem totalmente, mas decide ir direto ao ponto, e diz para irem na próxima cidade, e que o ponto de partida que escolheu era seguro. Mas o Lorde Demônio sabia disso, e enviou inimigos poderosos, e o inimigo tá chegando na próxima cidade, e quando Hista vai chamar Seiya para irem para a próxima cidade, encontra ele espancando Celsius, com ele dizendo que já extraiu tudo que ele conseguia de Celsius, e que podem ir. E quando chegam na cidade, os moradores estão indo embora, pois o exército de mortos-vivos chegará esta noite. E com a maneira mais fácil de matá-la é utilizando água benta, Seiya decide comprar 1000, mas infelizmente o vendedor não tem isso. Então a deusa faz levar apenas 10, e vão até a igreja encontrar seus aliados, sendo eles draconíacos, que se juntarão ao herói para derrotar o Lorde Demônio. Então Seiya, por precaução, taca água benta no padre, e realmente funciona, sendo ele um morto-vivo. Então o zumbi diz que o exército de 10.000 vai invadir a cidade, e que eles não poderão fazer nada, mas era só isso que Seiya queria saber. E chegou a hora da purificação, onde ele tá com uma água tão forte que destrói toda a igreja. E quando os ajudantes dele se apresentam, ele apenas taca água benta em todos para ter certeza. E quando o Hista olha as estatísticas deles, Seiya apenas diz que não precisa deles, pois eles só irão atrasar. E agora aparecem os guardas,
Não entendo por que a igreja está toda destruída, e por sorte a freira acorda e explica toda a situação, e que Deus não os abandonou porque enviou uma deusa e um herói, que faz os caras se ajoelharem na hora. Mas Seiya só quer fazer isso se receber algo em troca, então o cara oferece 1000 moedas de ouro, então ele diz que vai resolver o problema sozinho, e para eles apenas cuidarem da cidade, e que também não precisa da deusa, e vai voando até os mortos-vivos. Então ela começa a invocar sua habilidade de voo, e vai até ele voando, mas quando ele decide ir com tudo, nem ela consegue alcançá-lo, então Seiya volta para levá-la junto, deixando ela toda animadinha. Mas quando ele começa a voar na força total, ela fica até desesperada, mas finalmente chegaram os mortos-vivos, então Seiya começa a invocar um meteoro que elimina todos de uma vez, e metade do ambiente, mas só para ter 100% de certeza tá com uma chuva de meteoro, mas ele acaba ficando fraco, porque de seus 15.000 pontos de mana, ele acabou ficando apenas com 13.000. O Dragonoid Mesh acabou indo embora depois de insulto de Seiya, mas pelo menos em perigo ele não corre, já que Seiya destruiu aquele exército, e que agora está ocupado com a habilidade de síntese, e que se trancou no quarto, então decidem falar com ele. E o bicho já conseguiu criar uma espada de platina, usando o cabelo da deusa, e pede mais fios dela, e agora aparece um presente para o herói, com ele muito desconfiado, e ao abrirem é apenas um espelho, que mostra Mesh preso, sendo o poder do Lorde Demônio, e o outro nobre celestial, que pegou o garoto apenas para se vingar, com o Mesh dizendo que Seiya eliminou todo o exército, e mesmo sendo um cretino, ele é um verdadeiro herói. E quando o demônio vai matar Mesh, Seiya pede para Arista abrir o portal para o reino celestial, e que vai deixar Mesh carregar seu equipamento, e que depois daquele incidente, se preparou para situações assim, e corta o braço do demônio usando lâmina espacial, e vão rapidamente para o reino celestial, pois o demônio está confuso, e por isso foram para lá, onde o tempo é diferente, e possuem 15 minutos para encontrar um jeito de salvar Mesh. E o único modo é indo falar com Ishta, e pede na Karuda para ela abrir um portal até Mesh, e consegue convencê-la a fazer isso. E quando entram no portal, Ishta diz que Seiya cresceu muito, e quando chega até Mesh, Seiya já taca fogo no demônio, e a deusa foi curar o Mesh, mas as chamas negras protegeram aquele demônio, e invocam um tipo de fantasma, o mais poderoso monstro de fogo, sendo imune a diversos ataques, sendo afetado apenas por magia de gelo, sendo o completo oposto da magia de Seiya. Mas é claro que Seiya se preparou para isso, e apenas dá um murrão no fantasma, e o outro com magia de gelo embutida, por causa de seu bracelete mágico, que ele fez usando o cabelo da deusa, e tem outros braceletes com diversas magias, e finaliza o fantasma com a espada de fogo, deixando o demônio desesperado, pois agora chegou a vez dele. Os cavaleiros descobriram que o herói estava naquela caverna, e por isso foram pedir reforços, já que os cavaleiros estão sendo atacados pelo exército do Lorde Demônio, e dessa vez Seiya aceita sem reclamar, sendo ele o herói capaz de derrotar o Demônio Mosca, e que uma horda liberada por ela está causando muitas baixas. Então Seiya irá fazer o reconhecimento junto com sua equipe, e ao chegarem mais perto do local percebe uma névoa de moscas, e cada um deles está acima do nível 30, e são mais de 300, mas um mosquito pernudo aparece, sendo o único problema dele a grande velocidade e o nível de repugnância daquele inseto, e os cavaleiros já estão atacando aquelas moscas, mas alguns são pegos por elas e jogados no chão, e só irão parar com isso até o herói aparecer. E quando as moscas dão uma recuada, eles vão até os cavaleiros com a metade deles mortos, mas pelo menos dá esperança a Rosalie. Mas os soldados restantes precisam de reagrupar e também estão exaustos, então irão até a fortaleza para decidir uma estratégia, mas logo depois irão voltar para o campo de batalha. A fortaleza está em algum lugar bem posicionado e com segurança extrema, e que se passassem da muralha, ainda teria o grande mestre da guerra, o maior guerreiro de todos, e com exceção do herói, ele é o mais forte, mas há um motivo para que ele não possa deixar a capital. O grupo de heróis chegou na sala de reuniões, mas antes de discutirem os planos, Seiya quer garantir que não tem impostores ali, mas mesmo se o inimigo não estiver ali, poderia haver algum tipo de bomba, e que alguém possa estar escutando ele. Então depois de 10 minutos confirmaram tudo em volta, mas não acharam nada, então Rosalie apenas desiste, e diz que não precisam de estratégia, e ela e Seiya apenas podem ir na frente. Seiya acaba concordando, dizendo que não precisam de uma reunião, e já sabe o que fazer, e ir embora, pois vai voltar para o reino divino treinar e derrotar as moscas, deixando todos sem entender nada, e que vai demorar uns 3 dias, mas na Terra é apenas 1 hora. Mas Rosalie pergunta se ele precisa mesmo treino, já que a deusa também pode lutar, mas elas só são de apoio, ou seja, são apenas inúteis, e no momento não possuem chance de vitória, pois fez uma observatória cuidadosa, deixando Rosalie puta, porque ele ficou vendo os soldados morrerem sem fazer nada, mas não tinha nada para fazer, já que horas assim são quando você tem que ficar calmo, fazendo Rosalie achar que ele é apenas um covarde,
Então a deusa diz tudo de bom que ele fez, e que pra ela esperar um pouco, mas Rosaline não consegue acreditar, pois mais de 100 homens foram mortos, e não tem como uma deusa entender isso. Seiya diz que os soldados não foram apenas mortos, mas na verdade ela os matou, pela falta de estratégia, e por isso Rosaline foi dar um tapa nele. Mas Seiya apenas segura ela e roda um tapão na cara dela, mas mesmo assim ela não desiste, e apenas fica tomando tapões, com ele nem aí se é mulher, deixando ela tão brava e tão dolorida ao ponto de chorar, e Seiya não tá nem aí, com ele dizendo que se ela for lutar sozinha, vai apenas morrer. E vão para o reino celestial, com Seiya dizendo que só de olhar pra ela fica bravo, e odiou a forma dela pensar, pois só pensava em ir em frente, e ele já pensou em uma forma de derrotar as moscas, e para ela trazer os deuses do míssil, mas como não podem utilizar isso naquele mundo, decide usar a flecha, e existe uma deusa para isso, a deusa Metis, mas ele só quer saber se ela consegue atirar várias flechas de uma vez. Isso é impossível, mas pode atirar em uma velocidade tão rápida que as flechas chegam ao mesmo tempo, e é impossível ela errar qualquer tiro, e para treiná-lo, precisa que ele aprenda a usar o arco mágico, mas se isso for demais para ele, pode treiná-lo em outra coisa. Então Seiya diz para Elo ensiná-lo a fazer o arco, e só ouvindo ela falar, ele já conseguiu, e agora vai treinar com a deusa. Enquanto isso, Mesh quer ficar treinando, e Elo só comer uns doces mesmo, e Cerseus acaba passando por eles, dizendo que a Denella está uma bagunça por causa do herói, e só quer matá-lo, e que ele pode ser atacado do nada, e por isso foram desabafar com Arya. Mas se for Seiya, tá tudo de boa. Então Rista decidiu ver como a dela estava, com ela muito mais surtada que o normal, loucaça para matar Seiya, mas Rista conseguiu dar um monte de calote nela, e vai falar com Seiya sobre o perigo que ele corre, e para ele não sair daquela floresta, e quando ele terminar o treino vão partir diretamente dali, mas a Denella está um tempo atrás dela, e já se prepara para lutar sério com Seiya, mas ele apenas vai até ela, dizendo que o cabelo dela está péssimo, e começa a tentar arrumar, conseguindo perdão dela na hora, e apenas diz que tem que treinar, e ela está sendo uma distração, e Metis olhando de longe com a cara de tarada. Após Arya liberar o poder oculto dos dois, Mesh agora consegue fazer uma transformação parcial, que aumenta vários níveis, e Elo dominou a magia de suporte, que desacelera o oponente e acelera. E quando Rista diz que o treino de arco de Seiya também está indo bem, Arya fica preocupada, pois Metis é uma deusa terrível, pior que a Denella, já que ela é uma deusa ninfomaníaca, que sequestra e faz aquilos com os heróis. Por isso Ishtar jogou ela na floresta, e que ela já vai explodir. E que na primeira coisa que ela fazer, ele estará morto, e por isso Rista vai correndo até ele, mas apenas ver Metis amarrada, tudo para se preparar para o herói, sendo esse o teste final para ele acertar precisamente a corda. Se ele tiver sucesso, terá a noite quente, e que já se segurou demais, e por isso ela tomou um headshot, então ela se libera sozinha, e chegou a hora da recuperação, e enquanto corria até Seiya, vai tomando flechada na cara, então primeiro vai atrás de um aperitivo, mas Seiya já tinha previsto isso, e prendeu ela em uma árvore usando os disparos, e agora está totalmente preparado. Quando chegam no reino, descobrem que Rosaline foi sozinha ao covil das moscas, mas Seiya já tinha se preparado para isso e vai alcançá-la em pouco tempo. E percebem ela escalando o covil sozinha, que chamou a atenção do pernudo, e agora pode atirar tranquilo, mas possuem pouco tempo para esperar, já que o fedor da deusa pode ter alertado as moscas. E quando Seiya ia atirar, um brutamontes chega atrapalhando ele, e ainda fica gritando, chamando a atenção das moscas. Mas Seiya imaginou que isso aconteceria, mas Rosaline acabou sendo pega por aquilo e sobrou para a deusa criar uma distração. Seiya tem um plano, mas que precisa de um tempo, e quando ela chega até o pernudo, ele diz que vai soltá-la, e que aquilo é só para atrair o herói, mas vai ser uma altura bem alta, mas por sorte a deusa consegue distraí-lo, falando nada com nada, e Seiya acabou errando a flecha, mas era para ser impossível uma flecha chegar até aquela altura, que significa dele estar voando, que ele está em uma das nuvens, então Seiya taca mais flechas nele, mas nenhuma acerta, e no momento que vai tomar um ataque, o pernudo tá com o bucho furado, já que as flechas transformaram em pássaros e voltaram voando, mas mesmo depois de ter sido salva, Rosaline não considera ele um herói, já que lutou de forma covarde e saiu latindo igual um cachorro. Chegou a hora de acabar com o resto das moscas, mas agora é vez dos mini dragões, e para mostrar os resultados do treino, mas do nada Seiya começa a spamar a flecha e matar todos, e diz que Elo acelerar os movimentos de Mesh para ele coletar os cadáveres, e o cara já começa a explodir aquele monte, e dessa vez Rosaline decide cooperar, e diz que há uma armadura lendária perto de um vilarejo, mas Seiya já começa a desconfiar de tudo, mas ainda vai lá conferir, e podem até dar uma descansada, mas ao chegarem lá está tudo destruído por um demônio de outro mundo, invocado pelo Anão de Poções, um invocador das forças do Lorde Demônio, e esteve observando de longe o herói, e invocou aquele demônio apenas para destruir a armadura, e agora as chances de ganharem do Lorde Demônio apenas diminuíram, mas aquele anão não consegue ganhar de Seiya, e por isso vai usar a cabeça de sua esposa e seu filho, as vidas daquela vida e também sua própria vida para invocar um ceifador, que não consegue ver o status, sendo um nível muito além de sua compreensão, e por isso Rista tem que abrir o portal rápido e pela primeira vez ele recebeu um ataque, que dos 300 mil de HP tirou apenas 100, mas até no reino divino, o ceifador vai
atrás. E nem Seiya sabe como derrotá-lo e chegou 3 deuses para lutar contra ele e nenhum ataque surtiu efeito. E por isso eles tentam fugir. Mas o foco do ceifador são ele e cada deus que tenta contra ele é derrotado. Mas Seiya se preparou para um inimigo que não pudesse derrotar, dizendo que o hobby dela é pintar quadros, que ela sempre está no topo do reino divino, a exibicionista. Mas como ela não vai lutar mesmo se pedirem, fez o ceifador quebrar o quadro dela, que deixa ela putaça. Mas nenhum ataque está funcionando nele até liberar seu poder divino, portões do inferno, literalmente. Mas esse poder usa a vida do conjurador, mas na verdade ela está adorando isso, e como consequência vai brincar com as taças de Hista. Então Seiya interrompe a diversão dela e dá uma bicuda em Hista, e pede para a Valkyria o treinar, mas não é para ser possível um humano dominar as técnicas delas. Então Seiya apenas ameaça ela, pois ele percebeu algo. Então ela aceita, mas não vai ensinar o portão de Valhalla a ele. Seiya pode não ter pego a armadura, mas pegou um pedaço dela, e juntando com o cabelo de Hista fez uma espada indestrutível, e Hista começa a abraçá-lo, mas o problema é que ela fede, e por isso vai tomar um banho, mas quando vai entrar no banho, Cerseus diz que Hista quer falar com ela, mas era pra falar que os últimos dos reis celestiais está liderando um exército para derrubar a capital, e por isso devem ir rápido, mas dá tempo dela tomar banho, já que ela fede a vinagre. E no dia seguinte, ela tá vermelha de tantos que se esfregou, e Mesh já conseguiu dominar sua transformação, e Eluelo dominou um feitiço superior ao de velocidade, que deixa ela até animada para dar seu melhor. E quando vai dar uma olhada em Seiya, Valkyria está ensinando o portal do Valhalla para ele, deixando Hista até para baixo, dizendo que fez um bonequinho de cabelo para ele usar nas armas, que deixa até Valkyria assustada, mas Seiya jura que era para apenas treinamento, conseguindo acalmar Hista. Quando Hista diz do problema, Seiya diz para irem, e pela primeira vez não disse que estava preparado. E ao chegarem, o último rei celestial vai até eles, um dos inimigos mais fortes que viram, mas ele apenas quer o mais forte, e quem vai até ele é o mestre da guerra, que em um ataque mata aquele demônio, e em outro mata o exército dele, possuindo status incríveis. A deusa pergunta por que ele não participa da luta contra o Lorde Demônio, então ele cai no chão e acaba se tornando um bebê. E suas habilidades somem, e por isso ele não sai da capital. Rosaline aparece para acalmar o pai bebê dela, sendo o caso de maldição do Lorde Demônio, e como tem que esperar 2 horas, decidem dar uma olhada pela cidade, mas Seiya não quer entrar em nenhum lugar, tudo por preocupação. Mas olha um cara vendendo ervas medicinais superiores, e quando ele vai pedir 1000, Hista diz que ela mesma pode curá-lo, e acabam vendo um cara machucado, e vão competir para ver qual cura mais, e acabam perdendo para as ervas medicinais. Rosaline diz que seu pai tem enfrentado demônios há 30 anos, e mesmo este ano, passando dos 80, foi enfrentar o Lorde Demônio, mas no caminho se transformou em uma criança, e que seu pai não tem muito tempo, e só quer que ele viva uma vida tranquila, e por isso não quer que ele vá enfrentar o Lorde Demônio. Mas Seiya não ia querer levar ele de qualquer jeito, e não lembra o que aconteceu depois que matou o Rei Celestial, e enquanto dizia que só falta o Lorde Demônio e que queria mostrar a catedral da deusa, recebe a mensagem que os demônios estão atacando a capital, então Seiya irá junto com Mesh e Eluelo, e diz para a deusa ir com ele ver a catedral, com ele falando que os deuses só vivem eternamente graças à sua alma virtual, e que a alma verdadeira está mantida em uma sala no reino divino, por isso mesmo se morrer neste mundo, só a alma virtual vai desaparecer, sendo o mesmo princípio se um herói morrer. E agora vai falar sobre um item mágico, a corrente da destruição, um item que serve para destruir a alma virtual, que também destrói a alma real, e o Lorde Demônio já possui uma dessa, e produziu a melhor arma, a espada devoradora de deuses, e como o herói pode fugir dali, ela vai ser a primeira a morrer, e que quando for matar o Lorde Demônio viu através de tudo, e seu poder era esmagador e ficou admirado, como um bebê indo até seu pai, e virou um adorador do Lorde Demônio. E quando Deus estava prestes a ser morta, Seiya chega junto com sua equipe, salvando a deusa, e só foi até ela porque estava preocupado com ela, e também viu várias possibilidades, e em todas ele era o inimigo. E o mestre da guerra está ameaçando em matar até a própria filha, se ela se intrometer, mas o velho está quase morrendo, e por isso vai oferecer tudo ao Lorde Demônio, se tornando um demônio completo, sendo uma situação realmente complicada para Seiya. Então tira todos os pesos de seu corpo, e estão lutando tão rápido que nem Hista consegue acompanhar, mas o demônio já se acostumou, e Eluelo já colocou todo tipo de suporte em Seiya, e só agora a deusa percebe que ele não disse que estava preparado, e em um ataque perde seu braço, mas isso não o afetou e continua a lutar sem demonstrar um pingo de dor, e também conseguiu tirar o braço do demônio e enfiou a espada no bucho dele, parecendo um guerreiro que já enfrentou a morte várias vezes. E o mestre da guerra começou a chorar, mas Rosaline nem quer saber, mas Seiya disse para Hista curá-lo, mas mesmo assim Rosaline não está nem aí, e só depois de tomar vários tapas e ouvir para aproveitar enquanto ele está vivo, decide ficar com seu pai nos seus últimos momentos de vida, com ele dizendo que a amava. 3 dias depois, falaram que ele tinha morrido de velhice, e Rosaline irá assumir o trono imperial. Seiya dormiu por 3 dias, e Hista diz para Mesh e Eluelo aproveitarem a cidade, e que ela vai cuidar de Seiya, já que ele é seu servo. Mas ele já está acordado e quer discutir o plano antes de enfrentar o Lorde Demônio, e que venceu aquele demônio por sorte, e precisa treinar mais. Mas antes vão aproveitar para descansar e relaxar, que deixa até Hista sem acreditar. Mas antes de se divertirem, precisam comprar roupas, e naquela loja está cheio de biquíni, já que aquela cidade é muito popular com suas termas mistas.
opostas, mas Rista fala tão mal dos biquínis que a vendedora oferece um a ela que só tem parte de baixo e um que cobre um dos lados, e as duas começam a discutir e diz para o mestre escolher algo para Seiya, que faz ela achar que é seu namorado, e recomenda sunguinha para mostrar um elefante, e Rista decide levar, e ainda vai usar aqueles biquínis, que deixa até a vendedora sem acreditar, e faz um desconto para ela, e do nada se tornam amigas. Quando vão chamar Seiya no quarto, ele não está lá, e não importava o quanto esperassem, ele não voltou, e ele não passou em nenhuma loja, e pensam que ele possa ter ido lutar sozinho contra o Lorde Demônio, mas ele é muito cuidadoso para isso, ou a deusa apenas não quer aceitar, e como último recurso vai até a área e encontra ela chorando, dizendo Ishta que falar com elas em um lugar onde a entrada dela não seria permitida, e diz que Seiya foi sozinho até o Lorde Demônio, que Rista não entende por que ele faria umas coisas dessas, mas ele não queria que ninguém morresse de verdade, e mesmo ele sendo todo ignorante, ainda é um jovem gentil, e salvar seus amigos sempre esteve no topo, e tinha recusado aqueles dois de início para não ver ninguém morrer, e por isso deixou eles longe das lutas, e que não havia mais sentido em treinar, já que ele estava no nível máximo desde que lutou na Vila dos Dragões, e por isso tentou treinar com as deusas, e não disse isso para não preocupar a deusa, e que ele não possui nada para derrotar o Lorde Demônio, e por isso aprendeu o portão de Valhalla, que vai dar sua vida em troca, que Rista viu um ritual desse poder, e ele queria salvar tanto aquele mundo que comoveu até Valkyrie, tudo para protegê-los, algo que ele não fez na última vez, mas Rista ainda não consegue entender, e por isso Ishta vai mostrar a verdade. Há 100 anos, Arya e Rista estava com Sei e um mundo de dificuldade B, na época que ele gostava de lutar o mais rápido possível, sendo a estratégia dele dar o melhor, e começou como um herói que Arya invocou, e a princesa Tiana, a curandeira, se juntou a eles. Em todas as lutas era uma confusão, mas conseguiam ganhar. Ele odiava subir de nível e só queria continuar em frente, mas sempre conseguia lutar contra oponentes mais fortes, e todos confiavam nele, e ele confia em todos. E em um dia, antes de lutar contra o Lorde Demônio, Tiana deu a ideia dele preparar um pouco mais, mas quando mais demorasse para matar o Lorde Demônio, as pessoas iriam sofrer, e graças a ela chegou tão longe. Mas após derrotarem o Lorde Demônio revive e mata um de seus parceiros, e se regenera totalmente, até a área foi engolida. E a magia de Tiana acabou e foi pega pelo Lorde Demônio, e Seiya já estava totalmente sem força, e dentro de Tiana tinha um filho dele, fazendo ele sucumbir ao desespero, assim voltando as memórias de Rista de volta, sendo ela, Tiana, antes de surgir como uma deusa. Mas Seiya não se lembra do passado, mas seu arrependimento foi gravado em sua alma, e quando foi invocado como herói e disse propriedades, mostrou todas as informações escondidas, e soube que já havia sido invocado antes e falhou, e por isso Rista tem que voltar, mas Arya não quer perder de novo, mas Seiya é importante para ela, e como o Lorde Demônio adquiriu o poder para matar deuses, Ishta recomenda que ela desista, mas mesmo assim ela irá ir e abre o portal onde o confronto final irá acontecer, que ultrapassa o nível de uma deusa de apoio, mas irá aceitar as punições depois, e Mesh e Eloelo também irão com ela, e o que estava escrito em propriedades era para ele ser muito cauteloso e salvar todos dessa vez. Eles chegaram no castelo do Rei Demônio, onde Seiya estava lutando sozinho contra o Lorde Demônio, bem no momento que ele estava usando o portal de Valhalla, mas mesmo assim o Lorde Demônio estava resistindo, e mesmo com Seiya utilizando vários ataques para fazê-lo entrar no portal, ele continua resistindo, mas após usar a síntese do portão, fortificar sua espada, consegue finalizá-lo, e agora está quase morto por causa daquela técnica. Rista irá liberar seu poder deusa para salvá-lo, mas se fizer isso terá mais consequências, e mesmo assim ela ainda quer liberar o seu poder, porque sabe que o arrependimento de não ter salvado daquela vez foi o que deu esses poderes, conseguindo curar até os efeitos do portão de Valhalla. E quando vai dar um beijinho nele, óbvio, Seiya não deixa, dizendo que se ela continuar vai tomar um socão, mas ficou impressionado de ter conseguido o curar, e admite que ela é mais útil que uma erva medicinal, mas o portão de Valhalla ainda não desapareceu, e o Lorde Demônio vai se autodestruir, tendo um poder de destruir o mundo 2 vezes, e por isso Seiya usa o portão de Valhalla de novo, mas dessa vez ele realmente foi para o vazio, e agora chegou a hora da cobrança, e Rista não consegue acompanhar os efeitos, e se parar de curar ele por um segundo ele irá morrer, mas antes disso ele agradece a todos, e diz que agora a Mesh consegue derrotar todo mundo, e para proteger aquele mundo, com Rista chorando por não ter conseguido de novo, e pela primeira vez ele foi gentil com ela, percebendo que dessa vez conseguiu salvá-la, e apenas some feliz. Depois disso tudo o mundo voltou na paz, e os dois dracônicos a ajudaram o herói se tornaram parte da cavalaria imperial, e os dois irão proteger esse mundo, e volta para o reino celestial, sendo referenciada, e ao chegar em sua casa, já começa a sentir falta do Seiya, sem conseguir acreditar que isso aconteceu, mas ainda tem que ver Rista, por causa das regras quebradas. Enquanto estavam indo até Ishta, a Denella foi indo com ela para ver como ela estava, e Cecils foi dar um bolo para Rista, para ver se ela ficava melhor, e pela primeira vez o bolo do homem não foi estourado, e agora chega a tarada, que deu uma fugidinha na floresta, mas ela só estava atrás de um novo herói por lá, e só vai embora. E agora chegou a hora do tribunal decidir a punição dela, sendo ter que salvar um mundo de nível SS, um mundo onde já foi conquistado pelo Lorde Demônio, e durante isso, os poderes divinos dela estão bloqueados, que se não conseguir, perderá seu cargo de deusa, que deixa a Arya brava por ela, pois nem apoiar o seu herói ela pode, mas Ishta não acha
isso impossível. E após o segundo portão de Valhalla ser ativado, o efeito da corrente da destruição acabou. E quando alguém falha em um mundo, não pode voltar, mas abriu uma exceção. E os níveis deles voltaram diminuídos. Dessa vez ela pode conseguir, mas ele vai voltar muito mais cauteloso. E assim acaba o anime. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe bastante like para mais animes como esse. Valeu e até a próxima.